diminua. Mas ele fala, ao mesmo tempo que Jesus fala que não há profeta maior nascido de mulher do que João Batista, ele fala assim que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Qualquer que for menor no reino de Deus é maior do que ele. Então nós vemos que para Deus não há maior nem menor. Para Deus somos todos iguais, somos do mesmo nível. Não adianta eu querer me exaltar acima do irmão, como já foi falado. Como eu querer exaltar acima do irmão, falar que eu posso, eu consigo. Porque nós não somos nada. Sem Jesus nós nada podemos fazer. Mas com Ele nós somos mais do que vencedores. E aí lá em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 3... no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando na verdade eu quero ser grande, eu tenho que me humilhar. Quanto mais dons eu tenho, mais eu tenho que me humilhar. Porque Jesus Cristo é um exemplo muito claro. Ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Um todo-poderoso, o qual tinha todo o poder sobre a terra e sobre os céus, veio e lavou os pés dos discípulos. Uma humildade tão grande como essa nós dificilmente encontramos. E aí nós vemos a Bíblia nos falando para nós se tornarmos humildes, como uma criança. Pois aquele que não se torna como uma criança, ele não entrará no reino dos céus. E aí, como já foi dito, o reino dos céus é tomado à força. Na verdade, não adianta eu querer ser preguiçoso. A Bíblia nos fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E ela manda nós trabalharmos. Nós temos que ter força. Força de vontade. Força nas mãos. Força de fazer a vontade do Senhor. E aí a Bíblia nos fala assim: rogo-vos, pois, que apresentei o vosso corpo, vivo, santo e agradável. Aí no versículo 2, no Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você fala: irmão, eu quero experimentar essa boa, agradável vontade de Deus, mas qual é essa vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para com a minha vida? Eu não sei, eu quero saber, eu quero conhecer essa vontade de Deus. Vamos lá em João, no capítulo 6, no versículo 40, diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crê nele, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. A vontade do Senhor é que eu e você venha buscá-lo, adorá-lo e conseguirmos a salvação. E aí lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo 16 também, ele diz assim: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então nós vemos que a Bíblia não é muito complexa, mas como nosso irmão falou, o resumo da Bíblia é Jesus Cristo, é o amor. Quando nós buscamos verdadeiramente a essência de Jesus Cristo, nós conseguimos os dons do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22. Aí nós conseguimos a humildade, nós conseguimos a mansidão, e tudo isso vem. Nós não precisamos estar buscando, como a irmã falou, Mateus 6:33, quase se resume isso: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lucas 12:22 diz assim, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses passarinhos ou qualquer coisa, porque Jesus Cristo, ele nos dá o mantimento, ele nos dá o suprimento, pois a Bíblia nos fala que ele é o dono do ouro e é o dono da prata. Ele não precisa de nada, e na verdade nós precisamos dele. Como o irmão falou, nós precisamos de Jesus. Nós somos totalmente dependentes e carentes do amor dele. E aí nós vemos que quando nós o adoramos, quando nós chegamos à presença dele, vemos que nós somos dependentes e totalmente carentes dele, nós começamos a entrar nesse caminho. Olha, que é o pega um pouquinho, eu tô com o braço doendo. E aí vamos lá, falei Romanos capítulo 5, versículo 9, né? Vou travar aqui, ó.